Minha cara, minha nobre família conquistense, eu volto a falar com você sobre mais uma celeuma envolvendo a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Dessa vez se trata do vereador Dinho dos Campinhos. Esse cidadão, em áudios que foram colocados na internet, ele cobra de um assessor uma determinada quantia que é considerado por alguns uma extorsão, mas podendo também ser considerado por ameaça. São coisas que vai caber o advogado e o promotor debaterem sobre esse assunto. Mas o que é que eu quero dizer antes de tudo, e eu quero inclusive para poder acabar determinadas celeumas, é o seguinte: pelo fato de eu ser advogado, às vezes eu falo alguma coisa num grupo e as pessoas interpretam de outra maneira e fica parecendo que eu disse algo que eu não disse. Então, eu vou gravando esse vídeo aqui para esclarecer totalmente o que eu venho dizendo sobre esse caso. Porque eu conheço algumas coisas do direito que você não pode afirmar categoricamente que algo será, que um cidadão será condenado ou absolvido. Haja vista que os senhores se lembram que eu aqui, nesse canal, eu disse que a prefeita Sheila Lemos não poderia concorrer a um terceiro mandato, considerando a Constituição Federal que dizia que uma família não poderia permanecer por 3 mandatos consecutivos à frente do Executivo. O que eu falei aqui foi referendado pelo Tribunal Regional Eleitoral com um placar de 5-2. Todavia, ao chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, sequer foi apreciado da maneira que eu entendia ser devida. Houve um despacho, na verdade, de forma liminar do relator do processo e nada aconteceu. Essa mesma coisa ocorre até hoje na cidade do Rio de Janeiro, onde o cidadão era vice-prefeito, o prefeito foi cassado, ele ficou 6 meses na prefeitura e concorreu à eleição de prefeito. No caso dele, como ele já era prefeito, à reeleição. Porém, ele foi candidato mais uma vez, a terceira vez, à reeleição, foi derrubado do cargo, mas um liminar do ministro Dias Toffoli disse o seguinte, que o município não poderia ficar sem prefeito. E ele está prefeito até hoje, já com 1 ano e meio de mandato. Então, você vai entender que as coisas no direito, elas são discutíveis. Outra coisa que eu queria acrescentar e dizer aos senhores o seguinte: teve um candidato a vereador aqui em Vitória da Conquista e ele estava com dupla filiação. E ele conversando comigo, ele disse: olha, Paulo, eu me filiei a esse partido na quarta-feira, eu cheguei sexta-feira no cartório, eu estava afiliado nesse partido, e quando foi segunda-feira eu estava afiliado com a filiação dupla. Aí eu falei: o que é que você acha que eu posso fazer por você? Que aí realmente não vai ser possível você ser candidato. Ele insistiu muito, a gente conversou, eu disse: olha, eu vou lhe dar um nome aqui e um telefone, você vai em Salvador e procura esse advogado. Ele vai lhe cobrar os olhos da cara, mas eu acho muito provável que você dispute a eleição em Vitória da Conquista. E não deu outra. Essa dupla filiação caiu por terra e ele disputou a eleição. Não foi eleito, mas disputou. Eu estou falando aqui porque ele está vivo, né? Do outro lado, tem um advogado que eu gosto muito, chamado Luiz Viana, foi presidente da OAB, inclusive. E ele me disse o seguinte: ele tinha um cidadão de uma cidade, que eu não vou dizer a cidade aqui, e esse cidadão disse que ele estava sendo perseguido e que ninguém queria que ele fosse candidato porque ele ia ganhar a eleição. Então, ele queria que o advogado desse um jeito dele concorrer à eleição.
Ocorre que o partido dele tinha completado aquela quantidade de vagas destinada aos homens e ficaria aquela parte lá destinada às mulheres. Estava fechado o mapa. Ele não tinha condições. Mas aí o advogado Luiz Viana, grande advogado, resolveu fazer uma tentativa. E ele conseguiu convencer o tribunal a deixar o sujeito concorrer. E o camarada concorreu à eleição. Bom, passado isso, ele ficou intrigado, né? Porque ele precisava saber, e o cidadão nunca mais procurou o Luiz Viana. Aí ele ligou para alguém da comarca e perguntou: me diga aqui, o nome desse sujeito aqui, Benedito José da Silva Prado, esse rapaz se elegeu, poderia olhar para mim aí? Resultado, o cara teve 2 votos. Mas ele dizia que ia ganhar. Então ele ficou com vergonha. Eu estou contando essa piada aqui, mas não é piada, isso aconteceu do tribunal. Então você tem que esperar tudo. Então o que é que acontece hoje em relação a Dinho dos Campinhos? Tem a voz de Dinho, os senhores vão ver aqui na reportagem da... E esse vídeo, esse áudio rodou aí todos os grupos de WhatsApp, mas você vai ver uma reportagem muito bem feita hoje pela TV Sudoeste, e está à nossa disposição, nós vamos colocar aqui para você observar. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: na minha visão, me parece que o crime aí é de extorsão, né? Mas, no direito, eu não duvido nada de que seja transformado em ameaça. Aí eu vou explicar para você o que é a diferença do artigo 147 para o artigo 158 do Código Penal, que diz sobre extorsão e ameaça. Correto? Mas antes disso, eu vou colocar aqui, vocês vão ouvir e ver a matéria da TV Sudoeste em relação a esse assunto. Vamos então a ela aqui e agora. Que tenhamos uma boa semana, são 11 horas e 53 minutos, BMD em sua telinha até 1 da tarde, depois tem o Globo Esporte. E o Bahia Meio Dia começa com uma denúncia. O vereador Dinho dos Campinhos foi denunciado pelo ex-assessor por prática de rachadinha, que envolve a devolução de parte do salário pago para o próprio vereador. A denúncia chegou ao Ministério Público e à Corregedoria da Câmara. Segundo denúncia, o esquema de devolução de salários funcionava dentro do gabinete do vereador Gilvan Nunes Pereira, o Dinho dos Campinhos. A denúncia aponta que o vereador de Vitória da Conquista teria exigido parte dos vencimentos de um assessor, prática conhecida como rachadinha. Em áudio enviado ao assessor, o vereador detalha como funcionaria o acordo. Parte do salário ficava com o servidor e o restante era repassado. É o seguinte, eu vou te responder aqui em áudio, entendeu? Deixa eu explicar. Olha, eu tenho um acordo com você, tinha um acordo com você, eu estou lhe mandando em áudio mesmo, entendeu? Você receberia 700 e o outro era você passar para mim, eu passar para outras pessoas que eu tenho prova que faço isso, entendeu? De acordo com a denúncia, o assessor recebia o salário e logo em seguida era orientado a transferir quase todo o valor de volta, por meio de Pix, para o próprio vereador ou para terceiros indicados. Nesses prints, o vereador informa ao assessor que o pagamento vai cair junto com um terço das férias. Diz que o assessor está em dívida com ele e exige o pagamento. No dia seguinte, dia 30 de janeiro, às 8h37 da manhã, o vereador informa que o dinheiro está na conta, envia a chave Pix e diz que o assessor precisa devolver R$ 750. Extratos bancários mostram que após cada pagamento, quase todo o dinheiro era retirado da conta do assessor, deixando o saldo próximo de zero, ou até negativo. Nesse comprovante de transferência, R$ 3.042 foram transferidos do assessor para o vereador. Nesse trecho da denúncia que tivemos acesso, em fevereiro deste ano, o assessor recebeu crédito salarial de R$ 2.706,42, mais terço de férias de R$ 925 e transferiu via Pix R$ 3.538,
ficando com R$ 93,42. A prática, segundo o documento, se repetiu ao longo de meses, sempre com o mesmo padrão. O salário caía na conta e era imediatamente devolvido, quase integralmente. Somando os principais valores citados na denúncia, algo entre 45 mil e 60 mil reais foram devolvidos no período documentado. O dinheiro seria usado para pagar apoiadores políticos, o que pode configurar desvio de recursos públicos. A denúncia foi feita ao Ministério Público Estadual e à Câmara de Vereadores. A presidência da Câmara confirma que a denúncia já foi oficialmente recebida e encaminhada para apuração. A partir do conhecimento dessa denúncia, a mesa diretora decidiu encaminhar um requerimento para apuração de uma possível quebra de decoro parlamentar do vereador. O documento segue o mesmo teor do que foi encaminhado ao Ministério Público e agora passa pela análise da Corregedoria da Casa. Pelo documento, olhando as provas, os anexos da denúncia, existe sim admissibilidade, então nós estaremos fazendo a abertura da portaria, que é o presidente da Câmara que faz a instauração da comissão de ética para a apuração. Segundo a vereadora, após uma análise inicial das provas, há indícios suficientes para dar andamento ao processo. Se as irregularidades forem confirmadas, o vereador pode sofrer sanções, que vão desde a advertência até a perda do mandato. Tem as sanções escritas ou verbais, a suspensão do mandato e até a perda do mandato. E após o recebimento da denúncia, a Corregedoria ela tem até 5 sessões ordinárias para instaurar a comissão de ética, e a comissão de ética também tem todo o rito que está garantido pelo Código, e também nós podemos solicitar, inclusive, o auxílio externo do próprio Ministério Público. Dados da Justiça Eleitoral mostram uma mudança significativa no patrimônio declarado pelo vereador Gilvan Nunes Pereira. Em 2020, ele informou não possuir bens. Já na eleição mais recente, declarou um patrimônio de R$ 220 mil. Nossa equipe tentou falar com o vereador, mas ele não atendeu às ligações da nossa produção, nem aceitou falar com a equipe durante sessão na Câmara de Vereadores. Nesta outra mensagem, o vereador pede que comprovantes de transferência sejam apagados. Depois tu apaga aqueles Pix de transferência que tu fez pra mim, um por um, viu? Pode apagar tudo, tá bom? Todos que tiver, pode apagar tudo, viu? Aí você apaga pra mim, por favor, viu, amigo? Valeu, amigo, abraço. Qualquer coisa eu te aviso amanhã. Sobre essa acusação de rachadinha, a defesa do vereador Dinho dos Campinhos se pronunciou. Vamos ver. O caso da suposta prática de rachadinha imputado ao vereador Dinho dos Campinhos, na verdade é um caso de provável extorsão, visto que o assessor que o acusa de tal prática está cometendo ato ilícito no instante em que menciona que se o vereador não efetuar um ajuste financeiro com ele, sofrerá as consequências. Assim, a defesa do vereador vem há pouco manifestar-se acerca da imputação feita a ele, relacionada à suposta prática de rachadinha em seu gabinete. A defesa do vereador reitera sua total lisura e compromisso com a ética e a transparência no exercício do seu mandato. Em caso de existência de qualquer irregularidade, é fundamental que seja apurado com rigor e transparência e os responsáveis sejam devidamente responsabilizados. A apuração, para se condenar, é evidente, é necessária principalmente para demonstrar a total lisura do vereador e do gabinete. O vereador informa que não teve conhecimento prévio sobre a totalidade da imputação feita e reforça sua disposição para colaborar com as autoridades competentes para esclarecer qualquer fato que lhe seja atribuído. São denúncias gravíssimas e que precisam ser apuradas a fundo, né? E claro que nós vamos acompanhar todo esse trabalho de apuração
dessa denúncia de rachadinha feita com... Pronto, então você ouviu aí o que nós temos para a Câmara de Vereadores. Eu disse o que, afinal, nos grupos que eu participo, que não necessariamente o chamado rachadinha, que aí é o que está imputado, termina em perda de mandato. Citei, inclusive, o caso do deputado Janones, onde ele também com a voz, ele pede uma parte do dinheiro dos seus assessores para a campanha eleitoral. Portanto, o julgamento é em cima da justiça eleitoral. E ele fez um acordo na Câmara dos Deputados, e lá foi acertado que ele seria suspenso por 6 meses e não a cassação do mandato. Por que eu digo isso? Porque o mandato é uma outorga popular. É preciso restar uma prova fatal para que se tire o mandato de qualquer pessoa. Haja vista N casos que nós já assistimos por aí. Ora, claro que esse assunto aí é parecido, porém, existe uma diferença muito grande em relação ao candidato à presidência da República, o pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Porque lá não se tratava de um servidor, mas era algo sistemático, onde as pessoas que trabalhavam no gabinete tinham apenas direito a um pequeno percentual de gratificação, às verbas referentes à aposentadoria, no caso do INSS, essas coisas apenas. Todo o capital era retirado dos servidores através de uma procuração dada a um cidadão chamado Fabrício Queiroz. Então, praticamente, o cidadão funcionário do Flávio Bolsonaro entregava 90% do dinheiro. E, coincidentemente, a loja de chocolates do senhor Flávio Bolsonaro, no dia do pagamento da Câmara dos Deputados, que é sempre dia 25, era uma venda extraordinária e as compras feitas pelos servidores dele nessa loja de chocolate. Então, isso aí restou provado, porém, essas provas foram anexadas aos autos quando o cidadão Flávio Bolsonaro se elegeu senador da República. Portanto, parou-se tudo. Liminar de quem? Do senhor ministro Gilmar Mendes. Bom, não vamos discutir esse assunto, só estou citando as rachadinhas mais modernas que você tem conhecimento nos 4 cantos. Bom, a possibilidade de cassação do mandato existe, porém, no meu pensar, é o seguinte, eu vejo aqui, apesar de Ismeri não ter colocado, mas eu acho que ele vai nessa direção do 147, o que ocorre aqui? Se o vereador Dinho for julgado pelo artigo 158, que é extorsão, mas você vai ver que se você abrir o Google, aí você vai encontrar artigo 158, vários tipos de extorsão que tem, e tem, nesse caso, uma pena, que aí é perigosa, porque ela é uma pena de 4 anos a 10 anos de reclusão. Todavia, é bom se falar que essas penas inferiores a 4 anos, via de regra, quando o réu é primário, ele não ficará recluso, caso condenado. Será, então, evidentemente, ficará ou livre ou em prisão domiciliar, mas não será levado ao cárcere. Isso aqui, somente se o juiz entender que se tratou de extorsão. Todavia, se o juiz entender que o crime não é o 158 do Código Penal, e sim o 147, é ameaça, que também tem a ameaça para você receber dividendo, não é? Você ameaça, faz um pix aqui para mim, eu até anotei aqui que tem essa coisa de pedir de vantagem.
Você ameaça uma pessoa e troca de vantagem. Pode ser que seja configurado nesse caso. Se for configurado nesse caso, a pena é de 6 meses, ou seja, está em liberdade total, e multa. Mas o juiz pode, evidentemente, considerando a conduta que é irregular para o exercício do mandato, informar a Câmara de Vereadores e esta tomar providência se que tipo de punição aplica, se advertência, se suspensão ou cassação de mandato. Mas eu quero falar o quê? Nós estamos na chegada do 5º mês do penúltimo ano do mandato do vereador. Você realmente acredita que com a celeridade da justiça brasileira e baiana, nós teremos a resolução desse caso ainda nesse mandato? Eu não. Sabe por quê? Porque primeiro ele precisa ser julgado em Vitória da Conquista. Segundo, que cabe recurso a Salvador. Terceiro, que cabe recurso a Brasília. E nesse período, você acha que quanto tempo demora? Enquanto a justiça não determinar a pena, a condenação do vereador, a Câmara de Vereadores não terá como fazer nada, porque ela não tem o poder de identificar esses papéis como verdadeiros. Então, é um dilema que, de certa forma, coloca a Câmara de Vereadores nas cordas. Porque se o cidadão não foi condenado pela justiça, como a Câmara irá condená-lo politicamente? E se, no final, esse cidadão for considerado inocente? É improvável, mas tudo pode acontecer. Como é que faz com aquele mandato que foi cassado? Pois é bom a gente entender direito o que se fala para não ficar interpretando errado e colocando palavras na minha boca. Pelo amor de Deus, o que eu falei é isso, está aqui gravado, e quem quiser alguma informação, basta se basear por esse vídeo. Fora daí, não foi Paulo Nunes que disse nada, né? Ponto e basta.